Verdade, a seleção brasileira não jogou aquilo que se esperava. Os laterais que não subiam, os jogadores do meio campo, cada um queria fazer sua função por cada lado. Tudo. O Brasil se perdeu, porque não pode ter receio de tomar uma iniciativa dentro do campo. Mas o que nos decepcionou foi realmente a atuação individual da seleção brasileira. Eu acho que a seleção, quando chegou aí, ela deveria ter já o seu time pronto. O Endrick, para mim o Endrick tinha que ser dos que estão aí no momento. Nossa, olha só o que Zico falou sobre a seleção brasileira. E a declaração já está dando o que falar entre os torcedores. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você acompanha tudo do futebol brasileiro. Durante entrevistas, Zico comentou sobre o momento vivido pela seleção. Falou da responsabilidade de vestir a camisa do Brasil e destacou os desafios que a equipe terá pela frente. O ídolo também analisou o trabalho de Ancelotti e deixou sua opinião sobre o que o Brasil precisa fazer para voltar a conquistar uma Copa do Mundo. E claro, as declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais e abriram um grande debate entre os torcedores. Agora eu quero saber, você concorda com Zico? A seleção brasileira não jogou aquilo que se esperava. Mas a gente, eu para falar de Marrocos, não posso deixar de falar da Croácia, porque foi uma seleção que vem fazendo aí 2 mundiais, chegando, disputando entre os 4, e o Marrocos estava nessa mesma onda. Ele fez uma Copa do Mundo maravilhosa. Eu lembro que eu estava lá no Catar e conversando com a Glenda, ela me perguntou e tal. Eu falei, olha, para mim a melhor seleção que eu vi aqui foi a de Marrocos, e isso no primeiro jogo que eles se apresentaram, e foram bem até ao final e foram só melhorando quanto a isso. Então as pessoas pensam muito na questão só do nome Marrocos, da seleção, da tradição, mas hoje não tem mais isso. Hoje o futebol, eu, por exemplo, tirei a palavra surpresa do futebol. Não tem mais, você não pode chegar e dizer que foi surpreendido por A, por B, porque todo mundo sabe o que acontece no futebol. Todo mundo tem tudo de todos os adversários, sabe o que os treinadores vão fazer, sabe os jogadores que vão entrar, acompanham individualmente os jogadores em seus clubes. E o Marrocos é uma das seleções que vem mantendo uma regularidade muito grande. E não é à toa que está ali entre os 10 no ranking da FIFA, junto lá com o Brasil. Então, Marrocos, a gente já sabia que ia ser um adversário que estava jogando bem, que era uma seleção muito boa, mesmo com alguns desfalques. Mas o que nos decepcionou foi realmente a atuação individual da seleção brasileira. A seleção brasileira que vem com muitas mudanças aí nesse último ano, não teve assim um time que todo mundo saiba, o time é esse. Não, cada hora foram 3 treinadores, 4 treinadores, não sei, e ainda teve um interino, que foi o Ramon, que perdeu para Marrocos, né? Então, eu acho que a seleção, quando chegou aí, ela deveria ter já o seu time pronto. Já deveria fazer diariamente o treinamento daquela equipe que eu penso em botar, certo ou errado, mas eu tenho essa equipe, eu vou botar essa equipe e vou treinar ela. Porque o Brasil justamente pecou o quê? No conjunto, além da questão individual, mas o conjunto brasileiro não funcionou. Você vê espaços e mais espaços, jogadores não tinham aquela noção das funções que iam fazer, por isso que nos decepcionou mais, porque a seleção brasileira a gente espera sempre algo mais, e esse início, e eu acho que a imprensa também, ela deu para o torcedor e para os brasileiros uma escalação, e chegou na hora do jogo, foi uma mudança grande, que ninguém talvez esperasse, e isso deixou o pessoal mais furioso um pouquinho, né?
A definição da equipe. Eu acho que a definição da equipe é fundamental. É que hoje os treinadores, quer dizer, eles têm em mente que todo jogador, poxa, quantos brasileiros tem que poderiam estar na seleção brasileira? Então ele escolheu 26. A mentalidade dos treinadores hoje, eles entendem que dentro dos 26 ele não precisa treinar, todos têm que estar preparados para jogar. Mas o meu pensamento ainda, eu deixei de ser treinador há algum tempo, mas ainda penso dessa forma. Eu acho que o futebol, o mais importante é o conjunto. Então, por que a França hoje é favorita, a Espanha? Por que Marrocos está fazendo um bom trabalho? Por que Portugal cresceu de uma maneira? Porque manteve um grupo, manteve uma formação, manteve um conjunto. Aí você troca 2, 3 peças, é uma coisa. Agora você trocar 5, 6 e não ter aquele conjunto que é necessário. Você vê, a Alemanha fez uma troca. Tudo bem que é Curaçao, mas quando o time está mal, não consegue fazer 7 gols. Ele vai se atrapalhar, ele vai errar, ele vai se confundir. Então isso mostra que ela já está com uma certa definição nessa equipe. E o que falta é isso. Eu acho que falta uma definição da seleção brasileira. A minha seleção titular é essa. E pronto. Os jogadores possam ter mais confiança e não ficar na dúvida. Eu acho que a qualidade do futebol brasileiro ela é muito boa, mas a forma dele encarar certas situações, mesmo um time que está jogando na Europa, mas é ter uma definição. Eu sou titular, eu vou jogar e tal, não vou esmorecer de maneira nenhuma, e os outros têm que ficar atentos. Então eu acho que está faltando definir qual é a seleção titular da seleção brasileira. Prazer, Zico, falar com você, Jailson aqui, pegando o gancho até do que o Zico está trazendo para a gente. Eu lembrei também daquele Brasil e Argentina, lembra que a gente falou aqui durante a semana passada sobre a dúvida de ter que subir, sobe na pressão para fazer a marcação, não sobe. Eu acredito que tenha sido isso que tem acontecido contra o Marrocos. Como vai desencaixando, né? É até definição de marcação, que é exatamente o que o Zico está trazendo para a gente, porque assim, a gente falou a semana passada toda, sobre a possibilidade do vazio que ficaria do lado direito por conta do corte do Wesley, que era o único jogador da função. E a gente falava que provavelmente o Rafinha teria que ir para lá. E o Brasil começa com o Rafinha centralizado e um 4-4-2 que o Ancelotti já falou 300 vezes que ele vai fazendo sem bola. Tudo bem. E aí o Boadi começa a deitar. O Boadi no meio de campo, o menino lá do marroquino começou a deitar, bola para um lado, bola para o outro. O Brasil ali não conseguindo basicamente fazer muita coisa. E o correr para trás. E aí quando o Ancelotti, na parada lá para reidratação, ele muda, bota o Rafinha para a direita, e aí o Brasil começa a conseguir